Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do mestre espiritual Iago Rodrigues, para entender como a gente percebe e, por que não, como a gente molda a nossa própria realidade. A proposta dele é ousada. A vida não é algo fixo, sabe? É mais como um programa de computador que pode sim ser reescrito. Vamos juntos entender como essa reprogramação funciona. E para começar, já vamos direto com essa pergunta que vem do próprio material dele. É uma provocação, né? Para colocar a gente num estado de reflexão imediato. Porque, como a gente vai ver, ter consciência da nossa finitude pode ser a chave que destrava todo esse processo de transformação. Bom, o primeiro ponto dessa filosofia toda fala sobre uma experiência que, olha, acho que muita gente conhece bem. Aquela sensação de estar preso em padrões negativos, em coisas que se repetem na vida, quase como se fosse uma falha no sistema, uma falha na Matrix. Sabe como é? Parece que são sempre os mesmos problemas de dinheiro, os mesmos conflitos nos relacionamentos, aquela mesma frustração que volta e meia aparece, não importa o que a gente faça. É como correr numa esteira, sabe? A gente se esforça, corre, mas parece que nunca sai do lugar. E esse ciclo, essa repetição, tem um nome: Sansara. Mas olha, a ideia aqui não é pensar em Sansara como um conceito espiritual super distante, não. É a experiência do dia a dia, de estar preso nessa ilusão do tempo. É o que nos mantém repetindo os mesmos erros, acreditando que o futuro vai ser diferente, mas sem mudar o programa que está rodando agora no presente. E aqui está a base de toda essa filosofia. A ideia de que a realidade em si não é uma coisa fixa e imutável, pelo contrário. Ela é vista como um sistema que pode ser programado, construído a partir de alguns componentes bem fundamentais. Pensa comigo. Se a realidade é um programa, ela tem que ter um código-fonte, certo? Tem que ter seus blocos de construção. E entender quais são esses componentes é o primeiríssimo passo para aprender a reescrever o nosso próprio roteiro de vida. E quais são esses blocos? Bom, são 3. Primeiro, o espaço, que é a própria consciência, a tela em branco, o vazio de onde tudo surge. Segundo, a informação, que é qualquer ideia, pensamento ou crença que a gente insere nesse espaço. E terceiro, o tempo, que funciona como um mecanismo de repetição. Uma informação que é repetida várias e várias vezes no espaço da consciência vai ganhando força até que ela se solidifica e vira o que a gente chama de realidade. Agora, a gente chega numa parte que é, talvez, uma das mais importantes e também uma das mais difíceis. É o que a filosofia dele descreve como o maior desafio do caminho espiritual: a cura das nossas feridas com a família, as feridas ancestrais, o chamado Dharma familiar. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: o verdadeiro avanço espiritual não está em acumular conhecimento, em saber vários conceitos, está em resolver as tretas, as questões difíceis com a nossa família. Segundo essa visão, muita gente usa a espiritualidade como uma fuga, para não ter que encarar o desafio de perdoar e se reconectar com as próprias raízes. E a própria história do Iago ilustra isso perfeitamente. Ele conta que viveu um período de muito fluxo de poder espiritual em 2019, mas isso desapareceu de uma hora para outra depois de um conflito de família que gerou muito ressentimento. A vida travou, ficou difícil, como se o freio de mão tivesse puxado. E só anos depois, quando ele se reconectou e resolveu essas questões, é que o fluxo da vida voltou. Essa frase, que veio para ele por causa de uma música, resume a grande lição. A chave para destravar esses bloqueios familiares não é tentar mudar os outros, mas aceitar as pessoas como elas são. É uma mudança que acontece dentro da gente, mas que altera todo o campo de energia ao redor. Beleza? Então, depois de encarar esse desafio gigante que é a família, o que acontece? Aí o caminho se abre para a solução. Essa parte aqui descreve o passo a passo para a gente resgatar aquele poder que, segundo a filosofia, todos nós já temos. Primeiro, a gente precisa olhar para o karma de um jeito diferente. Esquece aquela ideia de punição, de dívida. Pensa no karma como uma programação que a gente herda. São memórias dos nossos ancestrais, gravadas no nosso DNA, que geram sensações e nos fazem tomar decisões no piloto automático, mantendo ciclos de sempre. E aí vem o Dharma. Se o karma é o programa antigo rodando no automático, o Dharma é o ato consciente de instalar um programa novo. É o processo de se melhorar, de tomar aquelas decisões difíceis que vão contra os padrões automáticos para, finalmente, quebrar o ciclo. Essa metáfora aqui é perfeita para a gente entender a relação entre os dois. Cumprir o Dharma, ou seja, encarar as lições difíceis, especialmente as de família, é o jeito de, na prática, reescrever a programação kármica que está no nosso DNA. E o objetivo final disso tudo, onde a gente quer chegar?
É nesse estado de potestas. É uma palavra em latim que significa o direito de usar o poder. É quando, depois de limpar a programação antiga, o nosso potencial máximo finalmente fica acessível. É a realização total do nosso poder interior. E agora a gente chega no clímax dessa jornada, no ponto que foca na mudança de percepção interna que, segundo essa filosofia, é capaz de alterar toda a nossa realidade externa. A realidade, então, é percebida através de uma de duas lentes. De um lado, a lente do medo, que faz a vida parecer uma prisão, e os ciclos, uma punição. Essa lente opera a partir da dívida, da falta. Do outro lado, tem a lente do amor, que vê a vida como um privilégio, uma aventura, mesmo com as dificuldades. Ela opera a partir do crédito, da gratidão. A grande reprogramação é justamente trocar uma lente pela outra. Tá, mas o que faz a gente trocar de lente? O que dispara essa mudança? A consciência da morte. A percepção de que nosso tempo aqui é finito não é apresentada como algo ruim, para dar medo, mas sim como o maior motivador que existe para viver de verdade, para perdoar logo e para amar por completo. É o que nos força a resolver o que realmente importa. E assim, a gente termina exatamente onde começou, com uma pergunta. Se a vida acabasse hoje, que discussões perderiam a importância? Que ressentimentos seriam deixados de lado? Essa reflexão é o caminho mais direto para reprogramar a realidade, porque talvez a resposta para essa pergunta seja a própria chave da nossa liberdade.